Mano, imagina que você tem 2 megabytes de memória. 2 megabytes de memória. Menos memória do que uma foto no teu celular hoje em dia. E o teu patrão simplesmente veio pra você e falou: mano, faz um jogo tridimensional completo. E esse jogo vai precisar ter animações de cinema. Esse jogo vai precisar ter inteligência artificial. Esse jogo vai precisar de física com colisão. E esse jogo vai precisar rodar a 60 quadros por segundo sem engasgar. Mano, a resposta mais normal pra essa parada seria: subir no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. porra, isso aqui é impossível de fazer, a gente não tem tecnologia pra isso. Porém, muito ao contrário do impossível, a resposta da Naughty Dog foi tipo: joga essa porra no meu colo que a gente inventa uma linguagem de programação nova. E não, isso aqui não é modo de dizer, os caras literalmente inventaram uma linguagem de programação nova pra criar o Crash Bandicoot. E nesse vídeo aqui tu vai entender, mano, a maior loucura da indústria do jogo. Tu vai entender como que o Crash Bandicoot rodava no PS1. Mas daí vem aquele enzão agora, né, mano? Porra, eu nunca joguei Crash Bandicoot no PS1. Meu irmão, e se eu te falar que você não precisa de um PS1, ou você não precisa nem de um PS2, de um PS3 ou de um PS4 pra jogar o Crash Bandicoot? Meu irmão, tu só precisa dessa parada aqui, ó. Saca só, mano, é literalmente um videogame portátil onde é que roda PS1, mano. Roda a maioria dos jogos SNES, mano. Roda a maioria dos jogos PS1. Tudo que tu botar nessa parada aqui, eu já vi uns vídeos dos caras rodando GTA Vice City nessa parada. E roda o Crash Bandicoot lisíssimo. É impressionante, mano, por essa maquininha aqui. Esse aqui é o modelinho R36. E eu acho muito massa. Porque tu não precisa ter uma máquina que seja grande ou de uma televisão até pra jogar. Tu tem um videogame e tu tem a televisão embutida nele. Tá bom, meu irmão, olha só. Antes de eu pegar e te situar como é que esse jogo foi programado, eu preciso que você tenha uma noção do cenário que era quando o Crash Bandicoot começou a ser criado, tá ligado? O ano é 1944, mano. E a Sony tinha acabado de lançar o console chamado PlayStation. O console que só em 1995 ia chegar no Japão. E em 1996 no resto do mundo. E dois jovens chamados Age Gavin e Jason Rubin fundam oficialmente o Cachorro Safado. A game created and developed by Naughty Dog. Eles fundam oficialmente a Naughty Dog, tá ligado? E eles tinham um objetivo em mente, mano. Só que não era qualquer objetivo, era o objetivo do caralho. Eles simplesmente, mano, eles queriam fazer um jogo que fosse definir o PlayStation. Eles queriam criar como se fosse o mascote do PlayStation, assim como o Mario é pra Nintendo. Ambicioso, mano, pra caralho, né? É até meio maluco de se pensar que alguém queira fazer essa parada, porque é maluquice. Pensa, tu tá no Japão, 1990 e pouco, o Mario é o aço. Aí vem dois moleque otário, aí vem dois programador otário e pensa: não, mano, a gente vai recriar essa parada, a gente vai ter o nosso próprio Mario aqui, a gente vai ter o Mario azulzinho, o Mario do PlayStation. Então os caras simplesmente botaram a mão na massa com uma equipe de menos de 10 pessoas e lançaram o primeiro Crash. Então beleza, mano, já tinha passado os anos de 94, 95 e 96 e o Crash Bandicoot tinha sido lançado. Bandicoot. Definition. A family of rabbit-sized rat-like marsupials indigenous to Australia, New Guinea and Tasmania. Crash Bandicoot. Mas antes de você entender, mano, como é que os caras fizeram, como é que os caras programaram o Crash, tu precisa entender as ferramentas que eles tinham disponível pra produzir aquele jogo. O PlayStation 1, mano, pra época, ele era muito poderoso. Mas a definição de poderoso, hoje em dia, é muito diferente do que era em 1994. Poderoso, na prática, mano, era algo abissal, era algo maluco. O processador central do PlayStation 1, mano, rodava 33 MHz. Hoje, o processador do teu celular roda 3 GHz. E 3 GHz, mano, significam 3.000 MHz. Então tu tem que entender que o processador gráfico, em teoria, do Crash Bandicoot, mano, conseguia processar 360 mil polígonos no jogo. Pô, quando a gente fala de 360 mil, tu deve pensar: pô, é polígono pra caralho, né? Parece coisa pra caramba. Mas não é, mano, 360 mil não é porra nenhuma, não. Um jogo comum, moderno, hoje, mano, um jogo que a gente olha com desdenho, tipo, roda a 60, 76 milhões de polígonos. Porém, o mais crítico que a gente tinha aqui no hardware, mano, era a memória. O PlayStation, mano, tinha 2 MB de memória. 2 megabytes. E essa memória, mano, é a memória onde é que os dados e os códigos do jogo ficam quando o jogo tá rodando. E o PlayStation tinha 1 megabyte de memória de vídeo. E essa memória de vídeo é onde é que as texturas visuais do jogo ficam enquanto o jogo roda. 1 megabyte. 1 megabyte. Mas aí tu deve estar pensando, né, mano? Porra, esse hardware era limitado pra caralho. Mas saca só, mano, tem outra parada que é ainda mais limitada. Esse hardware não tinha profundidade. Vou ser um pouco mais específico. O processador gráfico do PS1 não tinha memória de profundidade.
profundidade. Ah, mas por que isso é tão fundamental? Por que isso é tão importante? Saca só, mano. Quando um motor gráfico de um jogo precisa decidir qual objeto fica na frente ou qual objeto fica atrás, ele utiliza essa memória de profundidade, essa reserva de profundidade. E essa memória de profundidade, mano, é como se fosse uma segunda tela atrás da tela principal, tá ligado? E essa segunda tela, mano, é onde é que cada pixel guarda um número. E esse número é basicamente a distância de um ponto fixo até o outro. E esse número é como se fosse um código, onde é que os programadores colocam, pô, a câmera tá mais perto desse ponto aqui ou desse ponto aqui. E é meio que utilizado pra definir onde é que é o ponto fixo da câmera e onde é que é o objeto. Vou tentar exemplificar na prática, não sei se vai ficar claro porque eu sou meio ignorante. Basicamente, essa é a ideia. A memória de profundidade faz isso. A minha mão tá mais longe da câmera nesse exato momento do que o microfone Holy Lander. Então, o microfone Holy Lander, ele tá utilizando essa técnica agora mesmo, tá ligado? Memória de profundidade. Essa câmera tem memória de profundidade porque ela é altamente avançada. E o PS1 não tinha isso. Os gráficos ficavam literalmente assim. Só que os caras eram foda. Sofá. E mais pra frente eu vou te explicar o que eles faziam. E sim, o PS1 não tinha memória de profundidade. Não tinha como você fazer uma parada tridimensional sem usar as técnicas de agora. Mas aí tu se pergunta, como que se renderiza um jogo tridimensional, sendo que eu não tenho memória de profundidade, sendo que eu não tenho essa parada? Os caras usavam uma técnica, mano, chamada algoritmo do pintor. E o nome é muito poético, mano. Um pintor começa a pintar, mano, pelo fundo da tela. Basicamente, os caras começaram a programar pelo fundo da tela do jogo. E depois eles vão terminando até a camada da frente. Você ordena todos os polígonos da cena pela câmera, ou melhor, pela distância até a câmera, do mais longe pro mais próximo, e os desenha nessa ordem. Então, a última parada que foi desenhada aparece mais na frente. Beleza, mas qual que é o problema disso? O problema disso, mano, é que essa formação, essa técnica tem que acontecer a cada quadro. A cada quadro a câmera se move, o personagem se move, os inimigos se movem. Então toda vez que qualquer coisa muda de posição dentro do jogo, tem que acontecer essa técnica. Você precisa reordenar tudo. E isso custa processamento pro hardware. E hardware naquela época era o recurso mais escasso que tinha. E tem outro problema também, mano. Esse algoritmo do pintor, essa técnica, falha quando dois polígonos se cruzam dentro da cena. Imagina, mano, dois triângulos que se atravessam. Qual o triângulo que tá na frente em decorrência com a câmera? Qual que vem primeiro? Qual que vem depois? A resposta é os dois, mano. Os dois estão na frente da câmera simultaneamente, porque eles se trombaram. E o algoritmo não consegue lidar com isso aí nativamente. Então você precisa partir um desses polígonos em pedaços menores para aparecer na cena. E isso, mano, gera mais polígonos, que também precisam ser ordenados, que podem gerar novos conflitos, que podem se conflitar com outro polígono da mesma cena. Tu entende o problema da programação dessa porra? Mas espera, mano, ainda tenho mais uma camada de dificuldade que eu preciso te passar antes de eu te falar como que a Naughty Dogs fez esse jogo. Ou antes que eu te fale como a Naughty Dogs resolveu todos esses BO aqui. A maioria dos jogos da época, mano, utilizavam a câmera livre. Por exemplo, o Mario 64, o Tomb Raider, tipo assim, o jogador, ele controlava aonde é que a câmera olhava. E isso não é uma escolha de jogabilidade, mano. Isso aqui é uma escolha de programação. Com a câmera livre, você nunca sabe pra onde é que o jogador vai olhar. Você nunca sabe o que vai aparecer na tela no quadro seguinte. O jogador pode simplesmente virar a câmera pra qualquer direção e todos aqueles gráficos vão ter que ser renderizados. E no momento que o jogador virar, o motor do jogo vai ter que ter tudo carregado na hora. Então o Mario 64 e o Tomb Raider, mano, eram jogos meio que fora da curva, porque eles tinham um puta de um processamento e um puta de uma programação pra fazer isso lá no PS1. E a solução, mano, da Naughty Dogs foi uma das paradas mais inteligentes da história dos games. Então vamos entrar em como o Crash Bandicoot foi programado só agora. Agora eu vou te falar todas as técnicas de programação desse jogo. Cara, se tu já jogou Crash Bandicoot, tu já deve ter reparado que a câmera fica presa no Crash. Ela fica atrás do personagem, tipo num corredor. Ou o Crash corre em direção à câmera, ou a câmera segue o Crash pela frente. Não existe uma rotação livre, não existe câmera livre no Crash Bandicoot. Mas tu já pensou por que não existe câmera livre? Cara, isso não é limitação do jogo. Não é o jogo simplesmente querendo que você não use câmera livre. Isso é engenharia. Pensa comigo, mano, se a câmera tá apontada sempre na mesma direção, que essencialmente sempre é um corredor, sempre é uma reta, mesmo com curvas na direção da câmera, na direção que tá sendo filmado, o Crash é uma reta, um corredor. Ou seja, o motor do jogo sabe exatamente o cenário que vai ser renderizado na tela. O motor do jogo sabe exatamente quais partes do cenário vão aparecer pra você. Mano, assim, pensa nos níveis das fases do Crash Bandicoot como se fosse fatias. E cada fatia é um pedaço daquele cenário. Geometria, texturas,
câmeras, posição dos inimigos, posição das caixas. E a Naughty Dog, mano, chamou essas fatias inteiramente de blocos de nível, chunks em inglês. E na medida que você anda pelo corredor, pelo mapa, pelo Crash, mano, o motor do jogo simplesmente apaga o lugar onde é que você passou e carrega o lugar onde é que você tá indo. Ou seja, aqui a gente tem um fluxo contínuo na programação desse jogo. Na mesma medida onde é que você avança no jogo, o próprio jogo vai deletando o mapa pra liberar espaço pro hardware carregar e performar melhor aquele jogo. E é aqui que vai um avanço do caralho quando se trata de Crash Bandicoot, mano. Como a câmera nunca vira pra trás, o jogo pode carregar os módulos da frente, os chunks da frente, com a total segurança, porque você nunca vai pra trás dentro do jogo. E tu sabe aquelas fases que são famosas no Crash Bandicoot, onde é que todo mundo fala, caralho, é difícil pra caralho, onde geralmente ou tem uma pedra, ou tem algum javali ou outro bicho gigante correndo atrás do Crash, e você tem que ficar correndo dele incansavelmente? Tecnicamente, mano, essas fases foram 100% mais simples de construir pelo simples fato da câmera apontar pra mesma direção dentro do jogo. Na prática, a câmera parecia muito mais eficaz, muito mais eficiente e muito mais rápida, e trazia aquele clima meio cinematográfico, meio de animação, com aquele bicho correndo atrás e você tem que correr ali dele no timing certinho pra tu não se bater nas coisas, ou outro bicho, e tu morrer no outro bicho, ou tu não cair em um buraco na lava. E na prática, mano, os caras simplesmente juntou a eficiência do hardware e da programação junto com a cinematografia do bagulho, tá ligado? Porra, foi genial pra época. Tá bom, mas agora que tu já entende das facilidades da câmera e de como que o Crash Bandicoot foi programado por trás, literalmente, das câmeras e como é que os caras foram geniais e eles foram inovadores com isso, agora eu vou te explicar, mano, a parte da geometria do Crash Bandicoot, beleza? Vamos falar da geometria do jogo em si. Mano, o personagem do Crash Bandicoot, o Crash, ele era formado por 500 polígonos. 500 polígonos. Eu acho que a mochila da Ellie do The Last of Us deve ter tipo uns 7.000 polígonos hoje em dia. E cara, com 500 polígonos você tem que gerenciar muito bem o que você tem que fazer com cada polígono ali, porque eles são 100% contadinhos, eles estão ali para ser gerenciados no extremo possível. As mãos e os pés do Crash têm mais detalhes porque o jogador sempre tá olhando pra eles sempre estão envolvidos porque o Crash sempre tá correndo, pulando ou batendo. Mas a cara recebeu uma atenção especial porque é onde é que fica o centro de emoções do Crash, é a parte mais engraçada do jogo. Tu olha pro Crash, tu começa a dar risada, porque ou ele tá com uma cara de tongo, ou ele tá fazendo alguma coisa, ou ele tá com alguma animação. Porém, mano, tem algo muito mais profundo acontecendo aqui, tá ligado? A equipe de desenvolvimento da Naughty Dogs, mano, percebeu que tinha características peculiares quando um jogo ia ser renderizado no PlayStation. Ou seja, eles perceberam que sempre que teria que ter polígonos pequenos, os gráficos ficariam zoados. Ou seja, os gráficos ficariam tremidos, estranhos. E cara, isso aqui é uma característica principal quando se trata da programação dos jogos do PS1, se você for perceber. E o que a equipe da Naughty Dogs fez? Cara, uma das estratégias deles foi usar polígonos maiores sempre que possível, principalmente no chão e nas paredes do jogo. Um polígono grande, mano, tem menos distorção. E num jogo tipo o Crash, onde é que você sempre tá olhando pras paredes ou pro chão, teria que ser muito importante aqueles gráficos ser muito bonitinhos. Mas às vezes não tinha como evitar os polígonos pequenos. Então os programadores fizeram o quê? Eles utilizaram texturas pré-iluminadas. Ou seja, aquela textura já era pintada na próprio gráfico dela. A iluminação dela não era calculada em tempo real. Isso reduzia o cálculo quando você chegava até ela ou quando você ia passar e disfarçava parte daquela distorção que o próprio hardware do PS1 fazia. E calcular a iluminação antes de renderizar ela também economizava o processamento do hardware. Calcular a iluminação em tempo real para cada polígono e para cada parte dentro do cenário do jogo ou para qualquer parte do jogo simplesmente destruiria todo o processamento do hardware. Mas agora, mano, agora a gente chegou na parte mais insana, na minha opinião, claro, que foi a coisa mais absurda que a Naughty Dogs fez para a indústria dos jogos. Andy Gavin, mano, simplesmente criou uma linguagem de programação do zero durante o desenvolvimento de um jogo que tinha prazo para entregar. Você tinha gente investindo dinheiro naquele jogo, não era simplesmente só os caras ali fazendo. Tinha gente querendo aquele jogo para ontem e Ed Gavin foi lá e criou uma linguagem de programação. Go, que significa, em tradução livre, linguagem orientada a objeto de objetos do jogo, era uma linguagem criada especificamente para controlar todos os objetos dentro do Crash. Mas por que inventar uma linguagem de programação nova quando você pode simplesmente utilizar a linguagem C, que era a linguagem mais utilizada pelos programadores e pela indústria de jogos na época? Memória e processamento, mano, essas são as duas respostas. O problema de usar C dentro de um projeto de programação dentro da indústria dos jogos, mano, é pelo simples fato que para controlar dezenas de inimigos simultaneamente e para controlar cada objeto
objeto separado dentro do mapa do jogo, dentro do template, o software ia consumir ciclos do processador mesmo sem aquele mapa estar ativo, mesmo sem estar aparecendo nada na tela. E num PlayStation 1, onde é que você tem 33 MHz de memória, você não pode desperdiçar ciclos nem aqui nem na casa do caralho, né? A Gol, mano, foi projetada para ser incrivelmente compacta, o máximo compacta possível. O script completo, compilado de como um inimigo deve reagir dentro do jogo, é o mais pequeno possível dentro desse linguagem de programação. Como o inimigo persegue o jogador, como o inimigo ataca, como o inimigo morre dentro do jogo, como o inimigo corre dentro do mapa. Cada um desses itens, mano, cada um desses comportamentos cabiam em pouquíssimos bytes dentro das memórias. E essa programação, mano, era orientada em estados, ao invés de um fluxo de orientação linear. Cada objeto dentro do jogo tinha os estados: parado, correndo, atacando, morrendo, e existia transições entre esses estados. E a cada quadro do jogo, mano, o software percorria o jogo inteiro buscando esse objeto dentro das linhas de código para deixar ativo ou desativar. Mas a Gol, mano, ela tinha um truque que era ainda mais elegante do que esses que eu te falei agora. Ela compilava códigos em instruções. Ela compilava códigos em instruções de comportamento variado. As instruções mais comuns, que eram as mais apareciam dentro do jogo, eram compiladas em bytes bem pequenininhos. Era codificada com o mínimo possível para ela existir. As orientações raras compilavam um maior espaço. Era como se fosse uma compreensão do próprio código. E não para por aí, mano. A Gol também tinha suporte para animação, suporte nativo da própria Gol. Andy Gavin era formado em ciência da computação na época, então o cara ele trazia umas técnicas muito sofisticadas. E na própria Gol você podia pegar e definir quando que um objeto ia mudar de quadro dentro da animação. Dentro da própria Gol você podia definir quando o objeto dispara dentro de uma animação e como que uma animação reage ao objeto lógico do jogo. Beleza, você falou esse monte de bobajada, mas qual era o resultado prático de você ter uma própria linha de programação, de você ter o próprio animador e você ter o próprio programador dentro de um único código? O resultado, mano, era que você podia ter dezenas de inimigos na tela, com dezenas de diferentes comportamentos e de dezenas de diferentes animações, rodando a 60 quadros por segundo. Ah, e tudo isso em 2 MB de memória. E sem o sistema Gol, mano, isso aqui ia ser impossível, mano. Os caras foram foda pra caralho, mano. E falando ainda em animação, eu preciso te mostrar como que os animadores do jogo animaram o Crash Bandicoot de maneira convincente, com expressividade de um desenho animado real, dentro das limitações brutais do hardware daquela época. Mano, para pra pensar que Crash tinha mais de 150 animações distintas. No jogo do ano de 1996 ter 150 animações. Cada uma dessas animações, mano, precisava ter a orientação e a coordenação exagerada de uma animação dos anos 90. Isso não aconteceu por acidente, mano. Os caras realmente queriam esse estilo de animação pro jogo. O processo da animação começava como um processo de animação tradicional, como todos os outros começam. O animador Charles Zembilas criava os conceitos do personagem e a equipe de animação, mano, utilizavam bonecos articulados pra mostrar como é que ele queria aquela animação. Mas o próximo passo da animação é simplesmente espetacular, mano. A parte técnica era a seguinte: cada quadro da animação era armazenado e era codificado com uma lista inteira, uma lista de 100, 200 posições daquele esqueleto que a gente citou anteriormente. E o Crash tinha um esqueleto digital, mas era um esqueleto comum, que nem o do bonequinho. E a cada quadro de animação, você guardava o ângulo de cada ossinho. Só que pensa comigo, mano, guardar 150 quadros, guardar 150 imagens de uma animação, de qualquer coisa que seja, pra um hardware onde é que era muito limitado em questão de memória, porra, não ia dar boa, ia extrapolar. Então, mano, você tem que ter em mente que as animações do Crash Bandicoot eram todas comprimidas agressivamente dentro daquela memória. E quando rolava uma animação tipo, o Crash morria, rodava como se fosse vários GIFs dentro da memória do PS1. Eram literalmente um monte de quadros que iam passando direto pra evitar que fosse colocada aquela animação diretamente no videogame, diretamente naquele software. Então, quando você viu uma animaçãozinha dentro do jogo em tempo real, aquela animação não é como as animações que a gente vê hoje em dia. Aquela animação é como se fosse um ajuntamento de imagens, onde é que eles colocavam um bonequinho em vários tipos de transição, em vários tipos de posição, e soltava quando você dava um comando pro software. E tem um detalhe, mano. O PlayStation 1 trabalhava com aritmética com um ponto fixo, ou seja, deixava o ponto de animação sem ser tão preciso e deixava também mais lento. Logo então, os programadores e os animadores do Crash fizeram o quê? Deixaram as animações tremidinhas de propósito. Por isso que quando tu olha pro Crash, ele tá fazendo algum movimento. Por isso que o Crash é sempre muito bem animado, como se fosse animado pros anos 90. É uma explicação técnica, não é algo 100% teórico. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, mano, deixa o dedo no like.
Se inscreve no canal que esse vídeo aqui deu um trampo do caralho pra editar, beleza? Valeu, rapaziada, se inscreve no canal. É nóis.